Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 846. Very good! Seres extraterrestres, eles podem penetrar em nossa casa. Por quê? Simples. Eles alteram a constituição molecular. Nós sabemos que a matéria é passível de modificações na sua estrutura molecular intrínseca. Então pode haver frouxamento das moléculas, dos átomos, das subpartículas. Por conseguinte, há uma dilatação, uma expansão energética. Isso feito, eles podem penetrar os materiais mais fechados, mais coesos. Podem. Eles chegam, atravessam paredes, atravessam o teto, telhado, não importa o que, portas, e muitas vezes acabam interferindo em nós. Inclusive na implantação de chips. Chips. Eles podem implantar chips. Onde? No nosso corpo. Mas para que eles fazem isso? Depende da raça que está chegando. Uma vez que no universo há incontáveis raças. Dizem alguns ufólogos que somente nas imediações do sistema solar há centenas de raças diferentes. Apenas nas intermediações do sistema solar. Então, se há centenas de raças diferenciadas, elas podem, algumas delas, chegarem e promoverem esta implantação de chips aí. Mas, para qual fim, nós dizíamos? Qual é o fito, o intento disso tudo? Se for raça ajustada ao bem, para nos promover a paz, para nos impulsionar à luz. São, na verdade, promoções ao bem. Agora, se forem seres desajustados do bem, seres malévolos, maléficos, aí são para nos conhecer, o nosso subconsciente, quem somos, as nossas emoções, porque há seres que desconhecem a emoção. Há seres tão evoluídos intelectualmente que desconhecem a evolução. Então, implantam chips em nós para fazer estudos que nós não podemos apreciar. Isso acaba acontecendo. Mas não é só seres extraterrestres que fazem isso. Desencarnados terrestres também. Eles podem materializar o chip em nós. Isso acontece. Inclusive em trabalhos de desmaterialização, é comum um médium de evidência observar microsatélites ovoides em nosso organismo, que são chips, e depois eles acabarem fragmentando este chip, dispersando este chip através de incidência magnética. Isso acaba acontecendo. Inclusive, há um grande estudioso chamado Zalmino Zimmermann. Ele é autor de um livro muito conhecido chamado Perispírito. Ele, o professor Zalmino Zimmermann, ele estuda as questões dos chips que seres desencarnados implantam em nós. Então, estes seres extraterrestres podem também fazer isso. Inclusive, não só a implantação de chips, naturalmente. Podem nos abduzir. Alguns voltam, outros nunca mais. Mas, eis a questão. É o primeiro ponto. Quem será abduzido? Quem terá o corpo chipado? Eu, você, ele? Quem? Aquele que tiver dentro das leis kármicas de Deus. Leis kármicas, entre aspas. Causa e efeito. O Espiritismo não chama de o seu karma. Causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Certo? Nós somos livres para plantarmos. Mas, escravos das colheitas. Precisamos colher aquilo que plantamos. Então, a lei de causa e efeito, não é a karma, tem que acontecer. É a lei de causa e efeito. Pode ser alterada esta lei. Digamos, eu lesei alguém no passado.
Eu cometi aborto no passado. Digamos, eu promovi aborto no passado. Se eu não sou mais o mesmo do passado. Eu sou um ser diferente. Eu tenho uma visão diferente, uma psicologia diferente, crenças diferenciadas. Já chegou em mim o remorso, as lágrimas, o arrependimento. Eu já pedi perdão a Deus. Então eu não sou mais o mesmo ser. Eu cometi aborto, mas eu não sou a mesma pessoa. Eu começo a amar crianças, mesmo que não tenha as do próprio ventre. Mas eu começo a amar as crianças, dar amor a elas, fazer vibrações para elas, e etc. Eu estou, na verdade, desenvolvendo o quê? Os sentimentos amorosos. Então, não é karma, não tenho que passar pela dor rigorosamente, pela mesma dor que eu desferi. Claro que eu vou resgatar isso, evidente que sim. Mas o amor, já dizia Pedro, cobre multidão de pecados. Então, muitas vezes eu fazendo o bem, eu acabo alterando toda esta cena. O mesmo acontece com os abduzidos. Como tem pessoas que promoveram o mal, promoveram os distúrbios, cegaram as pessoas em vidas pretéritas. Antigamente era normal, na sala de torturas, por exemplo, inclusive a Inquisição fazia muito isso, para extrair segredos ou para pressionar, para dissuadir presos que eram capturados, criminosos que eram capturados, etc. Cegavam, decepavam a língua, as unhas eram tiradas à força. Os romanos faziam muito isso. As salas de torturas romanas era a quem caísse naquelas salas estavam realmente numa situação complicadíssima. Então estas pessoas que promoveram isso e não se ajustaram ao bem ainda, muitas vezes eles são alvos de abduções dolorosas, abduções que deixam marcas no seu psiquismo, porque essas pessoas que saíram das salas de tortura, São Tomás de Torquemada, por exemplo, o grande inquisitor, ele era temido no Vaticano. Isso porque alçava a bandeira cristã. Ele dizia que era cristão, era católico, portanto. Ele promovia perseguições aos cristãos e não cristãos, cristãos que pensavam de maneira diferenciada e não cristãos, de maneira dolorosa. Então, além de ele abalar eles, né, todos os torturadores, abalarem fisicamente, abalam também psicologicamente. Não faz muito tempo, veja, não muito tempo isso, no nosso Brasil, na época da ditadura, quantas pessoas que desapareceram para sempre. Você deve ter um parente. Ah, meu tio, meu tio avô, meu tio, meu bisavô falava a respeito, já li no livro de histórias, pessoas que foram vítimas aí de grandes torturas, grandes sofrimentos. Então essas pessoas que fazem isso, quando reencarnam e não se alteram, não mudam, não amam, não dão amor, acabam sendo vítimas de seres extraterrestres. Estes seres se aproximam da pessoa e abduzem a pessoa. O que o Espiritismo tem a ver com isso? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Mesmo porque Kardec evocava seres extraterrestres. Você sabia disso? O gênio Allan Kardec evocava extraterrestre. Quem? Georges. Georges foi um grande evocado. Frédéric Chopin, Mozart, que não eram do planeta Terra. Não eram do planeta Terra e eram evocados por Kardec. Inclusive na questão 55 e seguintes, há referências sobre este assunto. É claro que os planetas são de constituições diferenciadas do nosso. Não podemos acreditar que há seres lá com a mesma organização física que nós, que nem Júpiter, por exemplo. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Júpiter tem uma constituição própria, diferente da nossa. Mas isso, os espíritos estão aqui, estão nos dizendo que está na questão 57. Dê uma lida na questão, os Espíritos estão nos intuindo, questão 57 do Livro dos Espíritos. Dê uma olhada. Kardec pergunta, então o Espiritismo tem interesse imediato nisso tudo. E o Espiritismo explica-nos que todos nós colhemos o que plantamos. Então se você, ou algum parente, ou alguém que você saiba, é vítima de uma abdução, ou está chipado, chips implantados, é porque, sendo alvos de experiências negativas, é porque há resgates aí em questão. A lei de causa e efeito. Porque Jesus disse, guardai a vossa espada, a vossa faca. Não é verdade?
para que você não seja ferido com ferro, porque quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Mais ou menos assim que Jesus disse. Não disse isso? Então nós temos que... O que Jesus quis dizer? A lei da ação e reação. Não é olho por dente. Não, não é isso daí. É a lei da ação e reação. Da causa e efeito. É isso. É CADEF. CADEF não fecha nenhum assunto. Que Jesus Cristo nos abençoe e os grandes mestres da humanidade também. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.